Mensagem bíblica. O pecado causa doença? A resposta é, muitas vezes, sim. Em João capítulo 5, versículo 14, Jesus, falando a um paralítico a quem ele havia curado, disse: "Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior." O Senhor Jesus Cristo assim dá a entender que o pecado havia sido a causa daquilo que ele havia sofrido. E, além disto, o pecado poderia fazer até pior. Também, em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz o seguinte: "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." É evidente pelo que é dito aqui que muitas vezes a enfermidade vem por causa do pecado. Um dos pecados que pode muito bem causar doença é a preocupação ou a ansiedade. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem que o médico falou para ele ou ela, dizendo: "Você não pode sentir preocupação." O fato é que Deus nos diz em Filipenses capítulo 4 e versículo 6: "Não andeis ansiosos de coisa alguma." Essa ansiedade é a questão de preocupação. "Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Talvez o Senhor não retire aquilo que está causando a preocupação, mas quando oramos, e isto com gratidão nos nossos corações, Deus promete também a sua paz. Paz esta que nenhum homem compreende. Esta paz vem guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. No nosso estudo do livro de Jó, nós queremos tratar desta questão de pecado é a causa de toda doença. Obviamente, Tiago aqui nos disse: se houver cometido pecados. Sim, é muito comum que seja, mas nem sempre é. E tal foi o caso de Jó. Alguns anos atrás, quando eu morava em Canidé, certo homem chegou à minha casa. Ele me falou de algo que ele estava sofrendo. Fisicamente, uns 2 meses antes, ele almoçando, comendo peixe, uma espinha havia enganchado em sua garganta. Incomodou muito e, além disto, prejudicou muito a sua voz. Mas realmente tinha algo mais difícil ainda que este irmão sofria. Ele me relatou como as pessoas estavam dizendo para ele: "Olha, você está sofrendo o que está sofrendo por causa de pecado ou então por falta de fé." Bem, no que nós já temos visto quanto a este servo de Deus, Jó, nós já temos visto que o que ele sofreu não foi por causa de pecado. E eu levei este homem a este texto da palavra de Deus. Foi Deus que havia dito dele, e isto falando a Satanás: "Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." E depois de vir a primeira rodada de dificuldades, Deus disse a Satanás também: ele conserva a sua integridade, isto é, Jó, embora me incitasses contra ele para o consumir,
sem causa. É Deus que diz estas palavras. Nós temos outro exemplo, isto no Novo Testamento, de que nem todo sofrimento, nem toda aflição física vem em consequência do pecado. Encontramos este exemplo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Neste caso, estamos olhando o grande apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Primeiramente, vamos observar aqui que, no caso de Paulo, este espinho na carne, um sofrimento físico que ele estava enfrentando, não veio por causa de pecado, e sim do contrário. Paulo nos relata que veio sobre ele a fim de que ele não pecasse. Note o que ele diz: e para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. E o espinho veio a fim de que não me exalte. A soberba é pecado. E mesmo de coisas boas que nós fazemos, nós facilmente caímos no pecado da soberba. No caso de Paulo, ele relata aqui o fato que Deus havia revelado grandes coisas para ele. E diante destas grandes revelações que o Senhor havia feito, Paulo diz: tinha um grande perigo na minha vida, e é que eu me ensoberbecesse. E Deus mandou este espinho na carne, uma aflição física, a fim de eu não cair neste pecado. Ele orou sobre esta questão. 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse este sofrimento físico da sua vida. E a resposta do Senhor foi: Paulo, eu não vou fazer isto porque você está faltando fé? Não. O Senhor simplesmente disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus tem prazer em usar instrumentos fracos para, no meio de fraqueza, assim mostrar o seu poder. Então, diante de aflições físicas, é bom nos examinar se temos pecado contra o Senhor. Aquele irmão disse: eu me examinei, e do que eu sei, eu não estou vivendo em pecado. É bom examinar se estamos confiantes no Senhor. Falta de fé é algo que ofende a Deus. De fato, é um pecado. Mas nem sempre as doenças têm a sua explicação, ou a falta de cura tem a sua explicação em falta de fé ou pecado. Com isto em mente, vamos voltar ao livro de Jó. Hoje nós queremos ver algumas coisas no capítulo 3, como também no capítulo 4. Se lembra que os amigos de Jó haviam chegado para confortá-lo. Vieram de longe, Elifaz, Bildade e Zofar. E chegando lá, a tristeza, a dor era tão grande que não podiam nem dizerem nada. E realmente fizeram muito bem com o seu silêncio. Jó então quebra este silêncio no capítulo 3, quando diz: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Jó, agora, diante de toda a dificuldade que tem enfrentado, a perda dos bens, morte dos servos, morte dos filhos, a perda da saúde, a esposa ainda o desanimando, o incentivando a pecar e assim procurar provocar Deus a matá-lo. E diante de tudo isto, ele conclui que seria melhor que ele nunca tivesse nascido.
Diz no versículo 3: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Jó achou então que seria melhor ele não ter nascido. Ele diz ainda no versículo 11: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? E nisto ele está dizendo: teria sido melhor que eu tivesse morrido logo, em vez de nascer para sofrer, tendo conhecido tanta riqueza e perdido tudo, tendo tido os filhos e agora eles tendo morrido. A dor do corpo, sofrendo o que estava sofrendo. Jó conclui que seria melhor que ele até morresse. E é diante disto então que Elifaz, um dos seus colegas, então passa a falar no capítulo 4. Gostaria que os ouvintes compreendessem primeiramente que quando passamos deste capítulo em diante, nós vemos Jó e os seus amigos, cada um tendo uma conversa. São então 3 rodadas em que cada um dos 3 amigos de Jó faz um discurso e ele responde àquele discurso. Cada uma dessas 3 rodadas começa com Eliú falando. Ele discursa aqui nos capítulos 4 e 5, depois no capítulo 15 e novamente no capítulo 22. A exceção é que na última rodada Zofar não fala mais. Vejamos então as palavras de Eliú. E deixa eu dizer que em toda a conversa desses 3 amigos de Jó, podemos resumir as suas palestras nestas palavras: todo sofrimento vem como castigo do pecado. Veja, por exemplo, Elifaz. Diz então em capítulo 4 e versículo 1: então respondeu Elifaz o temanita e disse, e vemos então as suas palavras no versículo 3: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Elifaz começa então elogiando a Jó, louvando ele pelo passado dele. Mas chega o versículo 5 e muda: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Jó, você exortou a outros, você animou a outros, e agora vem a sua vez de sofrer, e você não aplica estas coisas à sua própria vida. É bom que nós compreendamos aqui que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 33: as más companhias estragam os bons costumes. Tem até um dizer: me diga com quem andas, que eu digo quem és. O fato é que, seja para o bem ou seja para o mal, a nossa companhia nos diz muito sobre nós mesmos e a influência mesmo é muito grande. Podemos ou encorajar pessoas para o bem, ou podemos provocá-las e incentivá-las ao mal. Palavras são muitíssimo importantes. Vejamos o que Deus nos diz em Provérbios capítulo 15 e versículo 11. Lá diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você sabe e eu sei que a palavra certa no tempo certo, mas ela encoraja muito, não é? Por outro lado, o inverso é verdade também. E Provérbios novamente nos fala disto. Por exemplo, em capítulo 15 e versículo 4 diz: a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Sim, por um lado aqui tem o bem que uma palavra pode fazer
Na linguagem de hoje está dito desta forma: uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. A influência das nossas palavras, seja para o bem ou para o mal, é grande. Voltando então às palavras de Elifaz, nós vemos ele no versículo 6 dizendo: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Jó, você sabe que você tem vivido uma vida relativamente boa e a sua confiança tem sido nisto. Ele continua dizendo: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Elifaz aqui passa a falar daquilo que ele tem observado em sua vida. É importante lembrarmos aqui que nossa observação, nossas experiências não são infalíveis. Às vezes são faltosos. O problema dele foi concluir que aquilo que ele observava sempre era o caso. Isto é, que tendo pecado, então vem consequência. Se vem algo de mal à sua vida, então tem que se concluir que foi produzido por causa de pecado. E como temos visto aqui no caso de Jó, não foi assim. Seria próprio aqui a gente olhar algumas palavras de Jesus em Lucas capítulo 13. Algumas pessoas chegaram a Jesus e em capítulo 13, versículo 1 diz: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Viram estas pessoas sofrerem grandes consequências, alguém os matando, Pilatos no caso, e concluíram que havia sido porque eram muito maus. E Jesus diz: não, vocês não entenderam a lição. A lição é para vocês que permanecem vivos. A sua necessidade é de arrependimento. E ele mesmo então levanta outro caso. Ele diz: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus diz: a pergunta a ser feita não é por que morreram. A melhor pergunta a fazer é: porque Deus me deixou vivo? E eu, Jesus, lhe digo porque foi. Foi lhe dando oportunidade de se arrepender. Não simplesmente olha para a vida de outro que termina na desgraça. Agradeça a Deus a misericórdia em ter lhe deixado vivo hoje. Ele mesmo disse em Lucas 19:10: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Atos capítulo 2, Pedro diz o seguinte no versículo 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E aí no capítulo 3 e versículo 26 ele ainda diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Jesus veio aqui para salvar pecadores. E como nós precisamos compreender que os nossos pecados são grandes, e nós, por outro lado, precisamos chegar ao arrependimento e encontrar em Cristo o perdão dos nossos pecados. Ele é grande em poder de salvar. Foi bom tê-lo em nossa audiência hoje. Espero que nós possamos compreender assim o plano de Deus. Às vezes pessoas sofrem sem ser diretamente por causa do seu pecado. Às vezes até para que não peque. Às vezes continua sem receber uma resposta positiva à sua oração.
não por causa de falta de fé, mas porque o plano de Deus, o plano soberano dele é outro. E quando falamos com pessoas, que Deus nos ajude, que nós tenhamos o cuidado de não reprová-los por um pecado, se não é claro pela Bíblia que de fato esta pessoa tem cometido este pecado.